O blog do Paulinho apresenta programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os assuntos mais relevantes da semana. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Hoje é um dia especial para um amigo meu. Antes de falar com todo mundo aqui, dedico esse programa a Ricardo Trama. Ricardo Trama, amigo há mais de 40 anos. Aniversário dele. Ele vai fazer 49, então a gente era realmente bem pequenininho. Lembrando que o programa Inacreditável segue todos os procedimentos de prevenção ao Covid-19, indicados, claro, pela Organização Mundial de Saúde. Desde a esterilização dos equipamentos aqui, todo mundo passou o álcool em gel. Estamos com máscaras N95, distanciamento de 1 metro cada um, conforme são feitas as indicações. E já que eu falei de um amigo das antigas, vou falar de um amigo que não é tão recente, mas ele está aqui, faz programa comigo desde o tempo de Rádio MediaCast, Fernando Pereira. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Marcelo, os ouvintes. Você falou tão bem do amigo aí. Eu falei, pô, Paulinho tá me elogiando bastante assim, então é porque desafinou a música, né? É o Ricardo Trama, mas tudo bem, tá em casa. É isso aí. Marcelo Santos, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje estou vendo aqui, temos distinto aqui. É claro que é você, Fernandão. Você é o cara que tá tantos anos com ele, tá falando bem. Eu assino embaixo, conheço o Fernando, ele é o top, é o cara. É isso aí. Bom, nosso convidado de hoje é o doutor Dário Birolini, professor de cirurgia geral e do trauma da Faculdade de Medicina da USP, autor ou coautor em mais de 300 trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, além de 23 livros. Vai saber se não vem mais por aí. Participou como médico das expedições da ONG Expedicionários da Saúde nos anos de 2016, 2018 e 2019, atendendo e realizando cirurgias nas populações indígenas da etnia Sateré-Maué, acho que é assim que fala, na Amazônia. Muito boa noite, doutor Dário. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos bater um papo então, a respeito de temas realmente interessantes. É isso aí. Olha, para começar, eu sei que o senhor foi uma das pessoas que introduziu isso aqui no Brasil, e o senhor defende bastante a Slow Medicine, acho que é assim que fala, né? Slow. E eu queria que o senhor explicasse em detalhes do que se trata e por que, diante das outras, é a melhor alternativa. Veja, vou explicar rapidamente o histórico da chegada da Slow Medicine no Brasil. Em 2015, eu estava no consultório atendendo um paciente, um senhor de idade, mas saudável, e como sempre eu fazia medicina convencional, ou seja, ficava 1 hora conversando, examinando, perguntando antecedentes pessoais, familiares, hábitos de vida, assim por diante. Bom, depois de 1 hora de conversa, cheguei à conclusão que ele é um cara absolutamente saudável. Disse para ele, olha, não tem nada para fazer com você. Você não vai me tratar? Falei, não vou te tratar porque não precisa. Você já está tratado, você está ótimo, então vai embora e chega. Você tem uma doença incurável que chama saúde. Ele foi embora e poucos dias depois me deu de presente um livro do Marco Bobbio, que em italiano é Il Malato Immaginato. Tá. Aí, na realidade, eu comecei a ler esse livro, me entusiasmei, porque achei realmente que professor de cardiologia do norte da Itália, de Torino, estava pensando exatamente a mesma coisa que um cirurgião brasileiro pensava. Entrei em contato com ele, pedi licença para traduzir, o livro foi traduzido, foi lançado aqui, O Doente Imaginado, e no lançamento o Marco Bobbio esteve aqui, e quando ele apresentou o livro
ele realmente falou pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar antes, de slow medicine, medicina sem pressa. Ele contou que na Itália isso já estava funcionando há alguns anos, e basicamente o que é a medicina slow medicine? A medicina devagar, sem correr, não é fazer uma consulta em 10 minutos, sem examinar o doente, sem fazer, pedindo exames e depois escrevendo remédio. Exatamente o contrário. É uma medicina que, dentro do, afinal, da definição italiana, é uma medicina sóbria, respeitosa e justa. O que é sóbria? E não ficar pedindo exame demais ou escrevendo remédio demais. Respeitosa por quê? Porque o médico tem que falar com o doente, tem um vínculo claro, objetivo, honesto, transparente, sem contar mentira. E por que justa ou justa? Simplesmente porque isso se aplica a qualquer pessoa, independente de idade, de sexo, de cor, de origem, afinal, de religião, tanto faz. Certo? É a nossa função. Então, sóbria, respeitosa e justa. Eu me entusiasmei com isso. E aí, afinal, comecei a lançar esse programa aqui no Brasil. Em que ano? Em 2000 Você me faz cada pergunta difícil. Mais ou menos. Deve ter sido em 2016, 2017. Tá. Uhum. Na realidade, atualmente, eu faço parte ainda desse grupo, mas quem realmente administra é o José Carlos Velho, né, que é o coordenador desse serviço. Eu faço mais uma parceria, digamos, uma assistência de ordem técnica. Fernando Pereira. Doutor, bacana essa história, assim. Eu pensei que essa coisa, Paulinho, só acontecia no filme lá do Pat Adams, né? Aquela solidariedade do médico, sabe? Aquele aspecto mais humanista, né? Sim, eu vi sim. que bacana, que isso não fica apenas na ficção, né? O doutor Não. tem realizado isso, parabéns, é muito bacana. Em cima disso, doutor, eu acho bacana que tem uma parte que, tipo assim, menos remédio e mais saúde, né? Então eu imagino que não foi tão fácil, né? Tipo, em relação àqueles médicos mais antigos e tal, como é que foi recebido essa ideia, assim, pelo pessoal mais das antigas? Não, pelo contrário. Eu acho que os médicos mais antigos receberam essa mensagem de uma forma absolutamente tranquila, concordando com isso. O grande problema nos dias atuais dos médicos menos antigos, dos mais jovens. Aos novos, na verdade. Né? Que, na realidade, eles são vítimas de uma série de desinformações vinculadas não apenas pela mídia, mas também por revistas pseudocientíficas. Hoje em dia, o que tem de mentiras que são divulgadas, você não imagina. Certo? E, na verdade, os jovens, na verdade, eles não acreditam mais na medicina convencional, tradicional, no exame. Na realidade, eu sempre digo que, no meu tempo, os exames eram complementares. Hoje em dia, aquilo que é complementar é a avaliação clínica, que o médico jovem simplesmente chega o doente já é o paciente que eu chamo de paciente impaciente, certo? Ele já vem com o diagnóstico dele, que ele conseguiu através do Dr. Google, certo? Ele chega lá e aquilo que ele faz é pedir para o médico jovem para que ele peça exames para confirmar o diagnóstico que ele próprio, o paciente, fez e depois prescreva remédios. E frequentemente é aquilo que acontece, certo? E na realidade, nos dias atuais, exatamente é um problema crítico, certo? Porque a medicina está cada vez mais fragmentada em especialidades cada vez mais restritas e frequentemente o mesmo paciente tem vários médicos tomando conta dele. E tem aqueles lá também, doutor, desculpa te cortar, que você já abre a porta assim do consultório para entrar, ele já fala que você tem que tomar, ele nem fez nada, não olhou, não viu, não examinou o seu joelho, nada, não fez nada, por exemplo, já fala, o remédio tem que tomar, isso. Enfim, sem fazer um exame, né? Mas afinal, é isso aí. Marcelo Santos. Bom, doutor, isso aí, eu tenho idade, eu tenho uns 88 anos, tá certo? Eu já vi de tudo. E eu só tá falando coisa que eu lembro quando eu era menor, quer dizer, quando eu era mais jovem. Interessante o que o senhor falou, os médicos tinham uma paciência, eles transmitiam um carinho, sabe? A gente sentia um tipo de dava um sentimento pra gente, certo, não é? E o problema é o seguinte, hoje os médicos melhorou a tecnologia, mas assim, eles não podem perder isso aí, tá certo? E ver isso aí. Agora, só uma pergunta que me deu. O senhor citou muito esse italiano, né? O senhor só fala italiano. O senhor de origem italiana, eu achei que Birolini era alemão. O senhor, como é que... Birolini, você sabe o que quer dizer Birolini? O senhor tem algo a ver com a Itália? O senhor fala italiano aqui? Você sabe o que significa Birolini no passado? Era salsicheiro.
certo? Na realidade, a minha família é do norte da Itália. Eu nasci numa cidade que agora é Iugoslávia, mas no meu tempo era Itália, cidade que chamava Fiume, agora chama Rijeka, fica na Istria. E passei a Segunda Guerra Mundial na Itália, portanto... Nossa, então conta, eu sei que tem um tanto... Dá para falar rapidinho da sua vida? Coisa interessante. Não. Eu sou, na verdade, italiano, eu sou não é brasileiro, eu só vejo... É um professor da USP que... Italiano, como é que é? Passou a guerra, nossa senhora! Passei a guerra lá, eu tenho umas fotos minhas fantasiado de filho della lupa. Não sei se você sabe o que quer dizer. É filho da loba de Roma, em que o Mussolini pegava todas as crianças pequenas e as instruía sobre como é que eles deviam se comportar, quais os critérios de valores que deviam ter. E eu participei, infelizmente, disso. Nossa senhora! Infelizmente ou felizmente. Deixa pra lá. Doutor, a slow medicine muito provavelmente é mais fácil de ser implementada no sistema privado de saúde. Mas existe a curto prazo, médio prazo ou longo prazo alguma possibilidade disso acontecer no sistema público de saúde? Porque o sistema público de saúde é um caos absoluto. Eu recentemente, até falei com o senhor nos bastidores, fui me consultar num local particular. Não esses locais particulares novos, que você é quase um entra e sai também, é um SUS melhorado. Encontrei lá um médico que provavelmente eu não conhecia a Slow Medicine, passei a conhecer essa semana, pesquisando sobre o senhor. E esse médico, ao contrário dos outros que atendiam de 10 em 10 minutos, porque é o horário que eles têm lá para atender, ele me atendeu por 1h10. Então, muito provavelmente ele praticava num local que não era para fazer e ele estava praticando. Mas como fazer isso no SUS, nas condições que nós temos nessa saúde pública brasileira? Veja, do meu ponto de vista, existe um núcleo, um instrumento fundamental para modificar toda a estrutura de um país, que chama educação. E dentro da medicina é fundamental que você entenda que médico, para exercer a medicina, não adianta ele ter diploma de médico. Se ele for formado numa faculdade de baixo nível, onde não tem docente qualificado, onde tem um hospital-escola, onde não tem não tem um programa de residência depois, na verdade ele vai ter um diploma de médico, mas de medicina ele entende muito pouco. Então, na verdade, para compensar a sua própria ignorância, ele adota aquilo que eu chamo de fast medicine, medicina depressa. Certo? Começa a pedir exame para escrever remédio. O cara não tem nem tempo de perguntar nada. Yes. Né? Então, na verdade, se você pergunta como é que qual é a perspectiva disso, é aquilo que eu estou defendendo já faz tempo, de que se tenha nas faculdades de medicina algum instrumento para poder transmitir aos alunos essa visão crítica daquilo que é a medicina contemporânea, para alertá-los que eles não se transformem em vítimas de desinformações ou de fake news ou de mentiras que são divulgadas nos dias atuais. E muitas vezes, infelizmente, inclusive por instituições de grande porte, por serviços, afinal, ou por grupos assim, tipo, sei lá, vou te dar um exemplo. Tá. No meu tempo, você ter 130 de glicemia, de açúcar no sangue, era normal. Hoje em dia, quando você tem 101, você precisa tomar remédio. Você é um pré-diabético. No meu tempo, quando você tinha 140 de pressão, tinha nada. Hoje em dia, se você tem 121, você precisa tomar remédio para pressão. Então, quando você olha para o tempo, cada... E o que está correto? O tempo do senhor ou o tempo de agora? Nessa questão da medida de pressão? Pelo amor de Deus, na dúvida, é no nosso tempo. Uhum. Quando você tinha um doentinho que tinha 140 de pressão, você explicava, olha, você está no limite, então, por favor, comece a fazer um pouco mais de atividade, coma menos sal, tenta emagrecer um pouquinho, afinal... Sem remédio? Pelo amor de Deus. Hoje em dia, não, hoje tem que tomar remédio. Entendi. Certo? E aquilo que eu mais divulgo nos dias atuais é que o remédio pode ser, e é extremamente importante às vezes, mas às vezes é um veneno. Praticamente quando você toma vários remédios ao mesmo tempo, e como tem muita fragmentação assistencial, então cada médico especialista atende um pedaço do doente.
e prescreve remédio para aquele pedaço, entre aspas, do doente. E no fim, eu atendo o doente que toma, parece mentira, mas não é, 20 remédios, 15 remédios, e os médicos que prescrevem não sabem, não se comunicam entre si. E, portanto, podem surgir com uma certa frequência efeitos adversos e, aquilo que é mais importante, interações medicamentosas. Medicamento é um produto químico. Você lembra dos tempos que você era estudante, que ácido mais base, sal mais água. E da mesma forma que quando você fala de remédio, o remédio A mais o remédio B pode dar efeitos, pode dar uma interação e produzir outras substâncias que agridem o organismo também. Acaba o sujeito tem que tomar remédio para o estômago, remédio para um monte de coisa sim. por conta da ação de composição de remédios que estão estragando o organismo. Mas né? não é só de proteger o estômago, realmente dá efeitos colaterais Diversos, no corpo né? inteiro. Ah, entendi. O professor falando uma coisa interessante, mas veja, professor, só para a gente, como eu tenho idade, já passei por tudo que é médico, de diferente fase, né? Mas, então, me ocorreu o seguinte, faz a cabeça funcionar. Eu também fui atendido por gente jovem aí, muito boa. Quer dizer, depende, o pessoal com carinho, não sei se é porque eu sou velho, mas não foi tão rapidinho os negócios assim, com muito carinho. Então a pergunta eu sei que a pergunta é boba mesmo, mas vindo de mim, não depende da pessoa. Quer dizer, em toda profissão tem gente mais melhor que o outro e pior, né? Então será que não depende, primeiro, quanto ao médico, dele ter essa dedicação da carreira, né, que é uma profissão nobre, de querer atender, que não depende tanto da idade ou da fase que aprendeu. Porque tem cara que se forma, Marcelo, porque o pai foi médico, o avô foi médico, mas o cara não tá nem aí pra medicina. Mas eu digo, hoje em dia mesmo, eu peguei gente jovem atualmente, né, que para me atender, que é muito boa. Então, e outra coisa, o senhor falou, muda de vida e tal. Eu vi de muitos médicos mais velhos que nem... Não, mais velho que não sou não. Perdão, mais experiente, mas o pessoal mais jovem também, tem o lado do paciente. Que às vezes o próprio paciente não se cuida, ele é meio rebelde, mas você dá a prescrição do que fazer, ele não faz. Por exemplo, faz atividade física e come menos. A maioria não faz isso, aí continua com a pressão alta. Então, por isso, às vezes, acaba tomando remédio. Ou seja, e o lado do médico também, que talvez não consiga que o paciente faz as coisas que deviam fazer para se cuidar, para se prevenir, ou seguir a orientação do médico. Será que às vezes esse casamento que devia ter, que está falhando dos dois lá, o que o senhor acha com tanta experiência que o senhor tem? Não, mas O senhor tem menos idade que eu, mas tem experiência também. É isso. Mas sabe o que é? Eu acho que é fundamental que exista uma relação médico-paciente que tem que ser o núcleo central da nossa profissão. Eu, quando falo que os jovens, os mais recém-formados têm uma formação diferente dos antigos, eu não tenho nada contra jovem, velho, tanto faz homem, mulher, certo? Desde que eles tenham uma formação adequada para uma escola de bom padrão. Nós vivemos num país que tem mais de 300 escolas de medicina, o que nós só estamos em segundo lugar do mundo, em primeiro lugar está na Índia. Os Estados Unidos têm 100 e poucas escolas de medicina, nós temos 340. Nossa, nós temos quase o triplo dos americanos. Sim, senhor, exatamente. Então, o que não pode perder é o lado humano que o senhor falou, né? Claro. Será que o médico de família que tinha na minha época não podia resolver muito do que o senhor está falando agora? Mas então, de ter uma pessoa que dá centraliza o negócio de todo mundo e pode, a partir daí, ver quando precisa de uma coisa mais difícil. É isso que o senhor está falando? Então, mas eu vejo, no meu tempo, no seu tempo, quem atendia o doente é um clínico geral. Clínico geral é um indivíduo com uma formação global, holística, que simplesmente atendia o doente e quando ele tinha alguma dúvida e achava interessante ouvir uma segunda opinião do especialista, ele próprio orientava o doente, mas conversava com o doente claramente. Hoje em dia não acontece mais isso. Então, na verdade, você não sei, acho que não cabe aqui discutir esse tema, mas você já ouviu falar no Flexner Report? Não. Nos Estados Unidos, há um século exatamente, havia tantas escolas médicas quanto tem no Brasil agora, a maioria delas privadas, não públicas, que eram simplesmente fontes de ganhar dinheiro, mais nada. E se justificava a abertura de escolas médicas de baixo nível, dizendo que na roça, na periferia, no interior, precisa de um médico mais simples, né?
o que é uma estupidez total. Eu acho que quanto mais você se afasta de uma grande cidade, melhor é. O médico tem que ter uma boa formação, porque ele pode só contar com o seu, com a sua avaliação. Que não tem exames, não tem ultrassom, não tem tomografia. Então, na realidade, eu acho que esse é um tema que, afinal, podia ser discutido longamente. Doutor, nessa relação entre paciente e entre o médico e o paciente, né? Tem aquele paciente que ele foi tão colocado na cabeça dele que ele precisa tomar remédio e tal, né? E tem aqueles pacientes que são dependentes emocionais, né? Nesse sentido, como resolver essa questão, no sentido desse conflito, né, em relação ao paciente? É através daquela confiança? Como confiar no médico nesse sentido? Você já teve casos, algumas experiências para compartilhar nesse sentido? Muitas experiências. E, na realidade, hoje em dia, quando o doente chega no consultório, eu começo a conversar com ele e a pergunta que eu sempre faço: que remédio que você toma? Então, toma o remédio A, B, C, D. Por quê? Porque o doutor... Então, aí eu fico explicando e, eventualmente, entrego para eles uma pequena revisão sobre os efeitos adversos das interações dos medicamentos que ele está tomando, para incentivá-lo a deixar de tomar medicamento e entender que medicamento, muitas vezes, é um veneno para a saúde e não faz bem, faz mal. Certo? Aliás, eu sempre digo que valia a pena que todo mundo lesse esse livro. Não sei se vocês conhecem esse livro. Qual que é? É Medicamentos Mortais e Crime Organizado. O que tem de médico que leva a bola, hein, doutor? Tá bom. Você sabe que como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Então, na realidade, eu acho que valia a pena, particularmente os médicos, lerem isso aqui, mas também a pessoa leiga, para entender por que eu estou dizendo, estou defendendo esse vínculo de respeito recíproco entre o médico e o paciente, certo? Não apenas de respeito no sentido formal, mas de conversa, de entender que o paciente é um ser humano como você também é. Você tem que saber até que ponto você pode chegar, quais são os seus limites, certo? Tentar convencê-lo, e para isso você tem que investir tempo, não tem a menor dúvida. Mas afinal. Qual que é o livro? Deixa eu dar uma olhadinha, vou falar aqui para o público. O livro é Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Olha, interessante a dica aqui do Dr. Dário Birolini. Bom, nós estamos indo para um intervalo comercial. Temos que faturar, né? E daqui a pouquinho estaremos de volta. Vibe Mundial FM. Estamos de volta aqui na rádio Vibe Mundial FM, programa inacreditável, que entrevista hoje o doutor Dário Birolini. Doutor que tá dando um show aqui nas respostas, hein? Você que estiver assistindo aqui no Facebook, o doutor é realmente uma pessoa diferenciada. Marcelo Santos, tem uma perguntinha para fazer? Tinha uma coisa que tava bem engatada, mas chega o intervalo aí, os caras aí, pô. Negócio de... É o seguinte, mestre, o senhor tá falando coisas interessantes, bonitas, que vão continuar a falar. A medicina, se é simples, né? Se é mais cara, né? Que tem muita coisa para falar. Então ficou essa coisa no fim, negócio do livro que o senhor falou, de crime organizado, o Paulinho falou de levar a bola. Eu fico preocupado, será? A minha imagem, tem um neto que estuda medicina, tá? Acho que a maioria dos médicos são do bem e honesto, né? Você não pode achar, você não pode... Professor, será que não pegou pesado, dá uma impressão errada? Quer dizer, acho que a maioria dos médicos são honestos e conscientes. Então, eu fico pensando, o paciente pode achar que agora tudo que ele vai indicar, um exame ou dar um remédio, é porque ele está levando bola, que você falou. Não é uma coisa pesada esse tipo de... Senão, todo mundo, até prova em contrário, tem tudo... Gente ruim em qualquer profissão, tá certo? Mas acho que a maioria é assim mesmo. A noção que eu tenho dos meus médicos é que é tudo gente do bem. Ele às vezes quer o melhor pra gente. O que o senhor quer comentar um pouco? O senhor falou do livro? Claro, não estou dizendo que a maioria dos médicos seja desonesta e motivada por interesses econômicos, pelo amor de Deus. Estou te dizendo apenas que a maioria dos médicos tem uma preparação precária,
certo? Não tem muito espírito crítico para analisar aquilo que eles ouvem num congresso ou leem numa revista. Não sei se você sabe que muitas vezes a única coisa que o único trecho que o médico lê é o abstract, o resumo. Só que frequentemente o resumo não reflete aquilo que está contido no texto, certo? Além disso, quando você vai num evento médico, você vai ver uma série de coisas muito interessantes. Por exemplo, reuniões apresentadas ou programadas pela indústria farmacêutica ou indústria de métodos diagnósticos, entendeu? Que simplesmente oferece uma série de presentinhos para o pessoal estar lá, ouvir uma série de mentiras, e o médico jovem, que não tem espírito crítico, acredita que aquilo seja verdade. Como tudo, tem que aprender a ver o que você lê, né? Tá certo. Agora, não, só falei, Paulinho, porque senão parece assim que você falou, tem muito médico que leva a bola, aí só fico assustado, senão eu vou fugir dos médicos agora, achar que todo médico leva a bola. Toda profissão tem gente ruim, e com relação aos médicos que levam bola, é só olhar no Tribunal de Justiça. Tem bastante gente acusada lá, no CRM e tal. Mas a porcentagem em relação a todos... não, obviamente. Mas tem também... Se não dessa noção, porque a população já não gosta dos médicos, vai achar que, deve ser uma minoria. A maioria é do bem, como a maioria... Tem jornalista que leva a bola, mas a maioria é do bem. A maioria é do bem. É claro. Senão, professor, eu vou ficar assustado, eu vou fugir dos meus médicos. Eu entrei no tema por conta do nome do livro. Sim. O nome do livro, e crime organizado, tem tudo a ver com coisa errada, né? Bom, doutor... Eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora sobre o seu trabalho na ONG Expedicionários da Saúde. Os indígenas foram receptivos? Deixa eu começar a te contar a história, que na verdade eu estava no Sírio-Libanês almoçando e tinha um grupo de médicos, amigos meus mais jovens que estavam lá também. Sentei perto deles, começamos a conversar e na realidade foi assim que eu descobri que eu tive ciência e consciência dos expedicionários da saúde, que eu não conhecia. Muitos desses médicos que estavam lá estavam integrados a esse programa. Então, eles começaram a falar, a mostrar a experiência deles em vários lugares da Amazônia. Eu me entusiasmei com isso. Afinal, me ofereci como voluntário para ir lá. E, na verdade, eu fui a primeira vez em 2016. Na realidade, veja, eu não sou a pessoa adequada para falar a respeito do programa em si, da logística, porque realmente é muito complexo. Um dia, talvez vocês pudessem entrevistar alguém do grupo dos expedicionários da saúde, que é um pessoal excepcional. O fato é de que, para mim, isso foi uma experiência extremamente interessante. Não só do ponto de vista geográfico, de você estar andando na Amazônia, você vê coisa que você não imagina para quem sempre viveu em São Paulo, numa grande cidade, realmente aquilo é um outro mundo. Mas na realidade, a primeira vez que fui lá foi muito interessante, em 2016, muitos dos indígenas que estavam lá não falavam português. Você precisava ter um tradutor, certo? Praticamente as pessoas de mais idade. E além disso, o que me chamou a atenção, que as pessoas de mais idade não tinha diabetes, não tinha hipertensão, não tinha nada. Eram pessoas idosas, mas saudáveis. Isso é a primeira vez. A última vez que fui lá, em 19, num outro lugar onde tinha muito mais acesso àquilo que a nossa sociedade tem. Né? Sociedade. Aí você começa a ver gente mais obesa, você começa a ver menino que usa celular, você entendeu? Então é outro mundo. Mas afinal, a minha primeira experiência foi sensacional, no sentido de ver realmente pessoas que tinham um padrão de vida completamente normal, fisiológico, adequado, diferente do nosso. Aliás, é muito interessante, porque se opera um doente no dia seguinte, ele passa a noite numa rede assim, e no dia seguinte ele vai embora. Certo? Não precisa ficar internado uma semana no hospital. Pelo contrário, você entendeu? É gente que não fica se pedindo remédio, analgésico, não pede nada. Simplesmente ele toma aquilo que você prescreve e ponto final. O senhor teve que fazer alguma adaptação num atendimento ou então numa cirurgia por conta de falta de material? Não, muito pelo contrário. É um programa fantástico nesse sentido. E você vai operar numa barraca, afinal, mas você encontra material de primeiríssima linha,
tudo material descartável, instrumentos bons. Além disso, eu tenho uma equipe médica de anestesistas, afinal de outras especialidades, enfermeiros, que são assim de um nível absolutamente adequado. Eu trabalho no Sírio-Libanês desde a década de 60. Se você pergunta se eu vi alguma diferença do perfil, tanto do instrumental como do ambiente como das pessoas, a resposta é não. Certo? Na realidade, você encontra, é uma coisa extraordinária. Um programa muito bom. Obviamente, aquilo que a gente faz no programa é cirurgia de pequeno e médio porte. Sim. Certo? Mas, eventualmente, eu tive que acompanhar um rapaz que levou um tiro na barriga. Certo? Então, evidentemente, é uma coisa mais complexa. Mas, de modo geral, aquilo que se opera são hérnias e são pequenos tumores, entendeu? E é realmente absolutamente fantástico. Doutor, o senhor trabalha muito aquela parte lá do trauma, né? Sim. Em relação a essa parte, assim, no atendimento, o que dizer e não dizer em relação ao paciente, né? E como ajudá-lo nesse sentido, né? Que é uma coisa muito difícil, assim, em relação a pessoa ter um trauma, assim, e tal, né? Mas você está falando não dos expedições da saúde, você está falando de trauma em geral. Isso, geral. Querido, sabe o que é? Trauma, o paciente que leva... Aliás, eu vi isso no pronto-socorro do Hospital das Clínicas muitas vezes. Você via, a gente ficava atendendo ao mesmo tempo um bandido que tinha levado um tiro e o policial que também tinha levado um tiro do bandido. E a gente atendia de uma forma... E sabe o que é? Acho que o ser humano é um ser humano que, se você conseguir tratá-lo de uma maneira adequada, respeitosa, amigável, você consegue ter um sucesso com qualquer pessoa. Particularmente lembrando que cada ser humano tem a sua característica, a sua peculiaridade do ponto de vista não apenas físico e morfológico, mas do ponto de vista emocional, psicológico, metabólico, assim por diante. Então eu sempre fui contra e continuo sendo contra a adoção, afinal, descabida de protocolos, guidelines, diretrizes. Eu acho que isso é uma forma interessante, mas apenas para dar um rumo genérico. Mas cada doente é um doente e precisa ser visto individualmente. Certo? E com trauma acontece a mesma coisa. Marcelo Santos. Então, olha que coisa interessante. Então, voltando um pouco, né, para os índios, população indígena, né, que o senhor falou. Olha que fascinante que o senhor falou da idade, né? Então, aí se aplica um pouco o que o senhor está falando. Quer dizer, dá para fazer uma medicina boa, o doente tem uma recuperação boa, Sim. Mas aí, ajudou o fato que tinha os melhor material que o senhor falou, que é igual ao sírio-libanês? Isso é importante para ter um bom resultado da cirurgia e tudo mais? E se for, isso quer dizer que então podia melhorar. Então o sistema todo brasileiro, o público, como é que fala? Se planta, como é que fala? Se planta, cresce, né? Se você... plantar para colher depois. Se você plantar... E se plantando tudo dá. Não, era quando descobriram o Brasil. Se você plantar, ou seja, se o pessoal desse recurso, pusesse, você vê, mesmo na região longe do Amazonas, não tem nada, isso ajudaria a medicina, não ajudaria o atendimento das pessoas, porque aí eles teriam, você vê, teve o melhor atendimento de gente maravilhosa, que tem o senhor e os outros médicos, com o material adequado, não teve complicação nenhuma, foram todos bem, né? Então, será que isso também não falta, em muito lugar do Brasil, os instrumentos, os recursos para fazer a boa medicina, né? Isso é um assunto importante para a gente entender o que falta para ter o resultado. E a outra pergunta do lado é da idade. Será que eu estou vivo até hoje, 88 anos, por isso? Porque na nossa época antiga tinha menos confusão de poluição, de nervosismo, a vida era diferente, celular que o senhor falou, era mais tranquila. Será que os mais idosos que o senhor falou vivem mais? Porque eles tinham uma vida sem tanta doença, e o contato com a vida que a gente tem na cidade traz doença para a gente, que a gente poderia evitar? São essas duas perguntas que eu queria fazer. A segunda pergunta que você fez, realmente eu não tenho como te dar uma resposta, é uma coisa absolutamente impossível. Quanto à primeira pergunta, ou seja, a pergunta que você falou do vínculo, do relacionamento, não é isso? A primeira não, pergunta. Sim, não, mas tem os recursos, o senhor falou, só tem os recursos para conseguir os resultados, e essa população foi tratada, que foi igual ao sírio-libanês, ou seja, que é possível, então é possível ter essa medicina também que faz diferença no resultado do doente,
e se faz, então quer dizer que se tivesse mais investimento, se tivesse todo o Brasil tendo esse investimento, até no SUS, teria condições de uma supermedicina que nem faz no Sírio, é isso? Tem... Deixa eu te falar uma coisa que é um assunto também extremamente complexo. Na realidade, hoje em dia, cada vez mais se faz aquilo que americanos chamam de medicina defensiva, defensive medicine. O que acontece? O médico, para não ter risco do doente reclamar, de acusá-lo de mal, então o que ele faz? Ele pede um monte de exame, prescreve um monte de remédio e com isso o doente fica feliz, ainda que mal atendido. Só que isso joga dinheiro fora. Por isso que eu chamo essa medicina defensiva de medicina ofensiva e não defensiva, porque agride a sociedade e agride o doente. Além disso, em inglês chamo isso de expensive medicine, medicina que se joga dinheiro fora. Então, se os médicos fossem bem treinados e se a nossa, evidentemente, o pessoal político e digamos, e do governo conseguisse entender isso e se entender com os médicos, provavelmente haveria possibilidade de oferecer condições melhores de trabalho, instrumental, sem jogar dinheiro fora. Exato, mas aí teria esse material todo, quer dizer, até sim, claro. Vocês conseguiram, maravilha, levar para os pessoal lá toda a melhor condição para fazer a melhor medicina. Então isso também é importante, seria isso? Sim, tem claro. que ter. Parabéns, que coisa bonita, né, Paulo? A gente não, os brasileiros não conhecem isso aí, né? Sim, que tem essa sim. expedição, né? Doutor, eu realizando assim buscas sobre a carreira do senhor, eu encontrei em algumas publicações um episódio no qual o nome do senhor indiretamente foi envolvido, que é um episódio um tanto quanto complicado. Bom, em 2017, sob uma chuva de protestos, o Daniel Tarcísio da Silva Cardoso tinha sido acusado de homicídio e 5 estupros, todos eles dentro da USP, formou-se em medicina. O CRM de São Paulo negou-lhe o registro, alegando defesa da sociedade. Porém, o CRM de Pernambuco concedeu o registro e o sujeito trabalha ainda hoje numa maternidade lá do estado. Bom, antes disso, só para contextualizar, tá? Em novembro de 2016, a médica Maria Ivete Castro Boulos, que é coordenadora de estudos e ações em direitos, coordenadora de estudos e ações em direitos humanos da Faculdade de Medicina da USP, e também do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, além de consultora técnica da OMS sobre violência sexual, fez o possível na época dela para evitar que o Daniel fizesse as provas finais, que seriam habilitadoras para o exercício da profissão. Bom, coincidentemente, na semana em que ela efetivou a queixa formal à USP, ela foi afastada do cargo. No lugar dela, o senhor assumiu, Dr. Birolini, que já era um professor emérito da universidade. A doutora Maria Boulos ficou possessa e, apesar dela ter falado nas entrevistas que o senhor era um exemplo da profissão, ela protestou, estranhando a indicação pelo fato do senhor estar aposentado e, segundo palavras delas, não ter nada a ver com a coordenação de um núcleo de violação de direitos humanos. Disse também, na opinião dela, que a USP recusava-se, por conta de imagem pública, a admitir que os estupros ocorreram dentro da faculdade. Os alunos da USP também protestaram contra a indicação do senhor, espalhando na internet um print em que o senhor supostamente tratava a ex-presidente Dilma, a Maria do Rosário e a Jandira Fegali e a Benedita da Silva como bruxas. Bom, uma confusão só. Eu procurei e não encontrei em lugar nenhum a sua versão sobre o caso. Então, o senhor foi usado, ainda sem que se desse conta, para abafar esse caso? A USP falou alguma coisa para o senhor sobre esse caso? Eu confesso para você que está me deixando surpreso, porque isso aqui realmente é alguma coisa que até eu tinha apagado na minha cabeça. Certo? De qualquer forma, eu simplesmente aceitei um convite que me foi feito pelo diretor da faculdade para que eu pudesse assumir esse papel para tentar coordenar.
E a única coisa que eu fiz foi manter uma reunião na qual convidei todo mundo Tá. e para poder discutir, para poder ver quais seria uma eventual solução. E depois dessa primeira reunião, simplesmente eu saí fora. Ah, então o senhor não chegou a assumir o cargo? Sim, assumi o cargo, mas foi temporariamente. Tá. Porque a acusação da doutora Boulos era exatamente que o senhor teria sido colocado para não assumir o cargo, para que ela fosse retirada e esse problema com o garoto fosse abafado. Mas então o senhor realmente não sabia nada disso. Não, mas de qualquer forma, esse assunto é um assunto que eu acho que realmente não cabe ser discutido aqui, porque é um assunto extremamente complexo. Mas de qualquer forma, volto a insistir, apenas eu fui convidado. Sim, sim. E com o convite do diretor eu fui lá, tentei fazer o melhor que eu pude, acabei sendo vítima também de uma série de acusações sem pena em cabeça, acabei caindo fora. Não, foi bom para esclarecer, porque realmente não tem nenhuma resposta do senhor em lugar nenhum e fica a versão dela, né? Então, realmente... Marcelo Santos. Professor, como é que o senhor vê, assim, opções para continuar pegando médicos e ir trabalhar nessas expedições tão bonitas que o senhor andou fazendo, assim, de pegar... Será que dá para propor, já que tem tantas faculdades de medicina, que o senhor falou, 300 e tantas que no Brasil... Será que tem como propor para que esses estudantes da faculdade ou médicos formados da faculdade possam fazer períodos de atendimento do pessoal da Amazônia e outros lugares? Como é que seria para poder aumentar isso? Não, você tem que conversar não comigo, mas tem que conversar com o pessoal que administra esse programa de especialidade da saúde. Mas de qualquer forma, eu até entendo que talvez estudantes ou médicos recém-formados poderiam lá acompanhar e ver como é que funciona a coisa, para se entusiasmarem, para acompanhar. Mas na realidade, o pessoal que está lá trabalhando e operando é pessoal de excelente nível, com experiência grande, de modo que realmente não é uma faculdade de medicina, ou não é um lugar para mandar médico pouco qualificado, ou estudante de medicina, ou médico sem residência. Ao contrário, tem que mandar médico bem qualificado. Doutor, são duas em uma, né? Em relação aos médicos novos, né, temos aquele conflito, né, em relação aos médicos antigos, assim, tem aquela experiência, aquela paciência de conversar com o paciente, né? E nós temos, nos dias de hoje, um formato mais imediatista, né, em relação a não checar, não fazer o exame, não dialogar com o paciente nesse sentido. Como que você enxerga essa questão, assim, dessa relação entre os médicos antigos que têm experiência para contar e os de hoje? Existem médicos confiáveis, tem médicos importantes dessa nova geração. Como que você vê essa relação entre os antigos, né, e os novos, nesse sentido? Então, mais uma pergunta difícil de responder, mas de qualquer forma, eu entendo que uma série de iniciativas no sentido exatamente de tentar transmitir esses conhecimentos e criar esse ambiente, esse vínculo entre médico e paciente, ou dos médicos entre si, é alguma coisa que teria que acontecer com a influência do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, das escolas médicas, entendeu? É uma coisa muito complexa, não é simples. Mas eu acho que é fundamental que alguma coisa desse tipo seja feita. Assim, quanto mais diálogo tem entre o médico e o paciente, menos o paciente torna-se dependente, né? Que, por exemplo, muitas vezes, como nós mencionamos aqui desde o início do programa, assim, existem casos, né, que o paciente chega e está na cabeça dele, no inconsciente dele, pô, vou ser medicado, vou ter que comprar tanto de remédio, meu orçamento assim e tal, etc. Então, nesse sentido, quanto mais diálogo o médico realizar com o paciente, menos ele se torna dependente nesse sentido, né? E veja bem, hoje em dia, quando alguém se sente inseguro, o que ele faz? Ele vai no pronto-socorro mais perto de casa, onde vai ser atendido por alguém que não o conhece, que nunca ouviu, que vai atendê-lo aquela vez, e depois, no dia seguinte, vai ser outro médico, porque é uma insensatez. Acho que devia ter, como no passado, um médico de família, médico generalista, que fosse realmente, que desse um atendimento global para o paciente. Professor, só uma coisa, estamos terminando. Eu gostei muito que o senhor falou uma coisa, ainda mais um velho que nem eu, que foi muito importante. O senhor falou que os médicos para ir lá na Amazônia Expedição tem que ser os mais qualificados. Sim, lógico. Olha como é importante uma coisa moral, quer dizer,
não achar que quando é para fazer algo humanitário, não é para tratar o pessoal como se claro. fosse. Então, a melhor medicina. Então, quanto melhor experiência conta. Então, o senhor falou uma coisa muito importante e bonita, que gente como o senhor se dispôs, né? Nessa idade, o senhor é mais jovem que eu, mas já passou dos 50. De ir até lá, dormir em barraca. Então, esse pessoal, olha que bonito isso aí, que não dá para eles, porque são indígenas, ou desfavorecidos, gente menos experiente. Não. Eles merecem o melhor. Quer dizer, precisa de mais experiência ainda, então parabéns aí pelo... Isso é humano, tá certo? É uma coisa da dignidade para os indígenas, né? Sem dúvida Precisamos nenhuma. defender os indígenas, né? Você sabe, vou te falar uma coisa, que os médicos que atendem os índios lá nesse programa de especialização na saúde, é gente que, se eu tivesse um problema de saúde e precisasse de um médico, eu optaria por um deles, ou alguém da minha família, porque é gente séria, honesta, correta, que não está atrás de lucro ou de qualquer tipo de vantagem, quer atender doente, ponto final. Bom, a gente na vida aprende em cada situação, com várias pessoas que a gente convive durante todo o período, né? O senhor certamente foi ensinar muito lá na Amazônia, como outros médicos também vão ensinar muito. Mas o que vocês aprenderam com os índios? O que foi importante que o senhor trouxe para a vida do senhor, que o senhor aprendeu com os índios? Exatamente aquilo que te falei inicialmente, de que o índio, a única coisa que ele quer é ter uma solução do problema de saúde dele da forma melhor possível. Mas você, apesar de ter às vezes dificuldade de comunicação, você conversa com ele antes da cirurgia, se opera de uma forma adequada, no pós-operatório você vai lá, bate um papo com ele, diz o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, tem um vínculo, que na realidade é um vínculo que é completamente diferente daquilo que acontece no nosso ambiente, onde volta a insistir naquilo que eu já falei. O paciente deixou de ser paciente, passou a ser impaciente. Ele quer tomar remédio, ele não quer sentir dor, ele não obedece aquilo que você fala, ou então obedece com dificuldade, você investir muito nesse sentido. Então, uma questão, mais uma vez, de estabelecer um vínculo, e os índios, nesse sentido, eles são altamente receptivos e participantes. Ah, que legal. Bom, só para finalizar, doutor, se o Covid-19 chegar na Amazônia, nessa aldeia, por exemplo, que o senhor visitou, ou em outras que são próximas, né? Há alguma possibilidade de não ter uma tragédia? Você está fazendo a pergunta para o profissional não qualificado para te dar uma resposta. Convide aqui um infectologista e bata um papo com ele. Mas eu acredito que seguramente as pessoas, os indígenas, são mais receptivos, no sentido que se você der umas instruções, eles vão acompanhá-las sem dúvida. Ah, legal. Bom, o programa inacreditável de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, Fernando Pereira, Marcelo Santos, Dr. Dário Birolini, e esperamos que numa próxima vez o senhor, sendo convidado, o senhor compareça aqui e distribua todo esse conhecimento que o senhor distribuiu aqui nessa remotíssima hora de programa. Realmente é muito pouco perto do que o senhor tem para passar para todo mundo. Um grande abraço para o senhor, doutor. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pelo programa, viu? Foi um grande aprendizado. Estarei ouvindo, inclusive, estará na página da rádio, né? Estarei ouvindo novamente. Parabéns, nos ensinou muito. Foi um prazer, uma honra ter conhecido homens que o senhor dignifica o país, e tudo que o senhor já fez e pode fazer ainda e tem feito. Olha, foi uma honra. Obrigado por ter permitido essa entrevista. Obrigado. É isso aí, um grande abraço a todos vocês. Terça-feira estaremos de volta.